Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos dar continuidade aí, né, ao nosso conteúdo de física, né? Abordando aí dilatação térmica, né? Mais precisamente aí na aula anterior a gente ficou aí com um exercício sobre dilatação linear, né? A dilatação que envolve a variação de comprimento dos corpos. Então hoje a gente vai ver aí a correção desse exercício, tá ok? Que no caso foi a ficha de número 10. Então a primeira questão nos diz o seguinte, ó. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nesta situação com relação ao medido anteriormente será. E aí nós temos as alternativas. Então vamos levar em consideração o seguinte. Temos uma régua, né? Uma régua metálica, tá certo? Vamos só simbolizar aqui uma régua metálica. Temos aqui aquelas, né, marcações da régua metálica. E temos um lápis, né? Temos um lápis. Vamos simbolizar aqui um lápis, tá certo? Temos um lápis. Esse lápis está sendo aí medido, tá certo? Aí depois que se mede e vê o tamanho desse lápis, pega essa régua e coloca ela no congelador. Quando a gente coloca a régua no congelador, o que é que vai acontecer com ela? Da mesma forma, ela não vai ficar. A gente deve lembrar do seguinte, né? A lei de dilatação térmica diz que quando um corpo aumenta a sua temperatura, ele dilata, ele aumenta seu comprimento, ele aumenta sua área, ele aumenta seu volume. Quando esse corpo esfria, ele contrai, ou seja, ele diminui. Então, consequentemente, a partir do momento que pegamos essa régua e colocamos ela no congelador, a tendência dessa régua é diminuir. Então, se ela vai diminuir um pouco que seja, quando retomar a medir aqui esse lápis, a impressão que vai dar é do lápis ser maior, porque a régua diminuiu. Consequentemente, a impressão, né, a falsa aparência ali, né, é que o lápis aumentou. Então, isso se dá por conta dessa contração que a régua vai sofrer. Então, a gente vai procurar a alternativa que fala sobre isso. Da régua diminuir seu comprimento e do lápis aumentar o tamanho, porque o lápis é um aumento errôneo, né? Na realidade é porque a régua contraiu. Então vamos para a alternativa correta, que no caso vai ser a letra A. O lápis vai ficar maior porque a régua sofreu uma contração. Então o lápis fica maior, não é porque o lápis aumentou de tamanho, é porque a régua contraiu, a régua diminuiu, tá ok? Vamos aí para a segunda questão. Na segunda questão, o enunciado nos diz o seguinte: uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é alfa do alumínio igual a 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, calcule a dilatação sofrida pela barra. Então, a gente está querendo saber o pedaço da dilatação que aumentou ou diminuiu. A gente vai ter que analisar, né? Então, vamos lá. Fórmula de dilatação linear nós temos aqui. Vamos separar as informações. Primeira informação, a dilatação ocorrida. Veja que é o que está pedindo aqui, ó. Calcule a dilatação sofrida. Beleza. Comprimento inicial é no início do enunciado, ó. Uma barra de 10 metros de alumínio, comprimento inicial 10 metros. Ok. Coeficiente de dilatação linear, ele aparece aqui, ó, 22 vezes 10 a menos 6, tá aqui. Agora vamos para a variação de temperatura. Era 20, aumentou para 40. Se aumentou realmente, houve uma dilatação, né? Vai aumentar. De 20 para 40 aumentou quanto? Aumentou 20 graus Celsius.
né? É a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial, tá certo? Então, nós temos aqui as informações, é só a gente agora substituir na fórmula, foi o que eu fiz aqui, ó, comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, e temos aqui no final a variação de temperatura. Beleza. O que eu vou fazer agora é pegar os coeficientes 10, 22 e 20. Vou pegar esses três camaradas aí e vou multiplicar, tá certo? Vou multiplicar os três. Então vai ficar 22. Vou fazer o seguinte, vamos tirar esses zeros que aparecem aqui do 10 e do 20. Então eu vou pegar 22 vezes 2, dá 44. E aí o 44, eu acrescento esse zero e esse zero. Então vai ficar 4.400. E repete o 10 elevado a menos 6. Está aqui a dilatação ocorrida. Detalhe aqui, deixa rapidinho só eu consertar, não é V, aqui é um L, não é isso? Porque nós temos aí dilatação linear, tá certo? Então deixa eu colocar aqui, pronto. Dilatação linear. Detalhe aqui, veja, a gente encontrou a dilatação linear. Para a gente encontrar ela na forma decimal, o que é que nós fazemos? Lembramos que aqui no final, ó, aqui nesse finalzinho aqui tem uma vírgula, tá certo? E para a gente tirar dessa notação científica aqui, pegamos essa vírgula, movimentamos ela para a esquerda, tá certo? Para cá, para esse lado aqui, 6 casas, porque o expoente é 6, tá certo? Então, só é a gente contar, ó, daqui para cá, 1, 2, 3, 4. Até aqui, até chegar aqui foram 4. Faltam 2 casas, porque é 6. Por isso que foi acrescentado 2 zeros e foi colocada a vírgula aqui, para completar 6. E como a vírgula precisa ficar entre 2 algarismos, se coloca esse zero no final, tá ok? Por isso que a dilatação ocorrida é de 0,0044 metros, tá certo? Vamos aí para a terceira questão. Uma questão de vestibular, tá vendo? Da Universidade Federal. Uma universidade federal, né? Bom, o enunciado nos diz o seguinte: uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius. Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros e que o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram de... Detalhe para essa questão aqui, o enunciado está pedindo para a gente aqui duas coisas, né? São 2 informações que são pedidas aqui nessa questão. Primeira coisa, variação da dilatação. Variação da dilatação, no caso, é o delta. Como se refere a uma barra de ferro, então isso continua sendo dilatação linear. Então a gente tem que calcular o ΔL, que é a variação da dilatação, e está pedindo também o comprimento final. Está aqui, ó. Está pedindo o comprimento final. Para que a gente encontre o comprimento final, é necessário que antes a gente ache a variação de comprimento. Tá certo? Então vamos aí para a nossa fórmula, né? Primeiro a fórmula da dilatação linear. Vamos separar os dados. ΔL é o que a gente quer descobrir. Tá? Comprimento inicial. O enunciado diz aí que o comprimento inicial é 5, tá ok? E que o coeficiente de dilatação linear, tá? Dizendo aqui, ó, 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. E vamos para a variação de temperatura. Era 10, aumentou para 60. Ó. De 10 para 60, temos aí uma variação de 50 graus Celsius. Lembre-se que é a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial, ok? Pegamos essas informações, substituímos na fórmula, como nós fizemos já anteriormente. Temos aqui, ó, comprimento inicial 5, coeficiente de dilatação linear, é a notação científica, e a variação de temperatura 50. Multiplicamos 5 vezes 1,2 vezes 50, chegamos a 300. Então, a gente deve observar o seguinte:
deve observar se aqui nessa primeira parte, até porque, como eu já havia falado para vocês, está pedindo a dilatação linear, a variação no caso, é o ΔL, é isso daqui, tá certo? Mas perceba que aqui não aparece nenhum 300, então eu tenho que pegar essa vírgula que está aqui e movimentar ela para a esquerda, para que essa vírgula fique aqui no 3, ó. Porque aqui estão em notação científica, que provavelmente deve ser essa letra D aqui. Só que perceba que o expoente está diferente. Vamos entender o porquê. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar a vírgula que está aqui no final e vamos movimentar até o 3. Vamos movimentar quantas casas? 2, porque temos 2 zeros. Consequentemente, essas 2 casas que a gente vai movimentar a vírgula, tem que tirar esse 2 aqui do expoente. Por isso que vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 4. Porque para a esquerda, a gente soma no expoente. Mas como o expoente aqui está negativo, ao invés de somar, né, o valor absoluto, a gente diminui. Por isso que ficou menos 4. Esse aqui é o que ocorreu da variação. Então, é a letra D. Como as outras alternativas nenhuma tem o 3 vezes 10 a menos 4, a gente já poderia marcar a letra D. Eu vou fazer aqui o cálculo da dilatação para a gente compreender o porquê. Eu peguei aqui no final e movimentei a vírgula que está aqui à direita do 3, mais 4 casas para a esquerda, tá certo? E aí eu tenho a dilatação na forma decimal. É com esse valor que eu vou calcular agora e encontrar o comprimento final. Lembrando que o comprimento final nada mais é do que o comprimento inicial mais a dilatação ocorrida. Quem é o comprimento inicial? Está aqui no enunciado, a gente já separou aqui nos dados. O comprimento inicial é 5. E a dilatação ocorrida é justamente esse número decimal aqui. E aí nós somamos os dois. Cuidado na hora de somar, não vá somar esse 5 com esse 3. O 5 é número inteiro. O 5 tem que somar com esse 0 aqui da parte inteira. Então vai ficar 5,0003 metros, chegando aí na alternativa correta, a letra D, como a gente já havia percebido já. Tá ok? Vamos para a quarta e última questão. A pergunta é a seguinte, ó. Marque nas opções abaixo qual grandeza não interfere na dilatação dos sólidos. Para que a gente entenda qual das grandezas não interfere, vale marcar isso aqui, ó. Ela não interfere na dilatação dos sólidos. Vamos lembrar da fórmula? A fórmula é essa daqui, ó. Então, essas variáveis que aparecem aqui, elas interferem na dilatação. Tem que ser algo que não apareça nessa fórmula. Vamos para as alternativas. Letra A. Natureza do material. O tipo do material, de que é feito o material, interfere? Interfere. É justamente a dilatação, é o coeficiente de dilatação linear. Dependendo da natureza do material, esse corpo pode dilatar mais ou dilatar menos. O importante é que a gente entenda que a natureza do material interfere sim. Letra B. O comprimento inicial do sólido, veja que a fórmula mostra aqui, ó, comprimento inicial, interfere também. Dependendo do comprimento inicial, ele pode dilatar mais ou dilatar menos. Se ele for maior, ele vai dilatar mais. Se ele for menor, ele vai dilatar menos. A variação de temperatura sofrida pelo sólido também interfere. Quanto maior for essa diferença de temperatura, né? Quanto maior for essa diferença da temperatura, né? Maior vai ser a dilatação ocorrida, né? E embaixo vem dizendo aqui, tempo em que o sólido fica exposto à fonte de calor. E agora? Qual a alternativa correta? E aí eu digo para vocês que é a letra D. Porque veja que na fórmula, em nenhum momento vai falar sobre tempo. Não aparece a unidade de medida tempo. Se não aparece a unidade de medida tempo, o que é que a gente entende com isso? Que depois que o corpo ele recebe a quantidade de calor, naquele momento que ele recebeu a quantidade de calor, ele dilatou. Então não é o fato dele demorar mais, demorar menos, tá certo? O tempo em que o sólido fica exposto não é o que interfere, porque o que leva em consideração é a temperatura, é a natureza do corpo, é o comprimento inicial desse corpo.
tá ok? Então a alternativa onde não interfere é justamente a letra D, é o tempo, tá ok? Então com isso a gente vai chegando, né, ao final dessa correção. Espero que todos aí tenham compreendido, né, cada uma das 4 questões, tá certo? Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Forte abraço para todos e até mais.